Nono ano C, como vai você? Nono ano C, como vai você? Nono ano C, como vai você? Qual é a proposta do PET de história? É o PET, é o PET, é o PET. Qual é a proposta do nosso PET de história? Nasce uma república, né? Fala do Brasil, isso aqui é o nosso livro, tá invertido aí, né? Mas é a capinha bonitinha do nosso livro de história. Nasce uma república, a brasileira. República Brasileira, né? Novembro, 15 de novembro de 1889. O que é uma república? O que é uma república? Já é uma primeira pesquisa importante para a gente fazer, né? Definição mais simples: república é uma forma de governo. E na página 14 nós temos alguns símbolos importantes da nossa república, com uma diferença. Na página 14 faz uma comparação da forma de governo anterior, que era a monarquia, para a forma de governo que foi adotada em novembro de 1889, a república. E na página 17 está escrita a Constituição da República Brasileira, né? Como era essa forma do Brasil, né? A forma de governo da República Brasileira, essa Constituição, esse Código de Leis da República Brasileira. E na página 17 tem uma coisa muito importante, que é uma palavrinha chamada federalismo. O que foi o federalismo? O que é o federalismo? Outra coisa importante, a divisão dos três poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário, mais o federalismo, é a Constituição, a parte política da nossa, a política administrativa da nossa República Brasileira. Qual é a função de cada um dos poderes? Qual é o dever, a obrigação de cada estado da federação, né? Daí o federalismo. Por isso que o nosso nome oficial, República Federativa do Brasil. E no terceiro ponto da página 17, o direito ao voto. Quem podia votar nessa nossa república? Quem podia votar? E você percebe que cerca de 80% da nossa população da época não podia votar, não podia se candidatar, estava fora das decisões políticas do país. Então, se 80% da população não podia participar da política, isso significava que a política era feita por poucas pessoas. Daí o nome, um outro, né, nome da nossa república, nesse período inicial dela, que é a República Oligárquica. Oligarquia significa um governo de poucos, um governo de poucas pessoas, né? Então, República Oligárquica está na página 22 do nosso livro didático. Essa nossa república oligárquica vai se caracterizar por uma série de revoltas e conflitos, né, de povos, de pessoas que viviam fora dessa república, à margem da lei, marginais segundo a lei, né? Então a nossa república ela excluía muita gente. É uma república para poucos. Ao mesmo tempo, ela trazia uma ideia de modernizar o Brasil. Lembre-se sempre dessa ideia, né, de vamos modernizar o Brasil, vamos transformar o Brasil numa nação mais avançada na economia, na política, em termos sociais. E aí essa república esbarrava, essas ideias da república esbarravam na realidade. O Brasil é um país ainda muito rural, agrário, muito agrário, não é? Havia muito forte a figura dos chefes locais, que a gente chama de coronéis, e são esses coronéis, as famílias proprietárias de terra em cada região, que vão controlar a política. De que forma? Havia eleições, sim, havia eleições, mas as eleições eram eleições controladas. O voto era aberto, eu sabia em quem você votava, eu podia te punir depois, ou te ameaçar, ou te constranger, não é? Nem todo mundo podia votar, não existia um controle
dessas fichas de votação. Então existiam muitas fraudes eleitorais. Quem fraudava melhor ganhava a eleição. E em último caso, quem tinha o maior número de capangas vencia a eleição, porque o lado que perdia nunca aceitava a derrota. Então era muito comum os casos de brigas entre grupos, entre coronéis, né? E esses coronéis eram verdadeiros ditadorzinhos em cada região, né, que controlavam. Na página 24 fala justamente isso. Não havia cidadãos em muitos lugares. Havia clientes, daí o nome clientelismo. Era criado um curral eleitoral. Aquelas pessoas que estavam ligadas a esse senhor, né, a esse coronel, a esse geralmente um grande fazendeiro, que era o político que mandava naquele local. E como as pessoas estavam ligadas a ele, vínculos de trabalho, de dívidas, né, de favores de todo tipo, esses coronéis mantinham essas pessoas nessa situação para ter sempre o seu curral eleitoral. Aquelas pessoas que votavam nele por constrangimento, pressão ou obrigação e, portanto, ele sempre iria se manter no poder. Outra coisa que acontecia de muito importante no Brasil é que, apesar desse mundo rural, nós também tínhamos alguns centros que começavam a se urbanizar muito rapidamente, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo. E nesses centros, né, em todo o território brasileiro, mas nesses centros especialmente, a gente começa a ver a situação da população que há pouco tempo atrás estava submetida às leis da escravidão e que a partir daquele momento não era mais pela lei escravo, mas continua a ser discriminado, destratado, excluído, né, afastado do convívio social. É neste momento que começam a se formar os aglomerados urbanos de cortiços e favelas, né, de comunidades que vão ser varridas para locais mais afastados, e se coloca a questão: como fica nessa república a situação da população ex-escrava, né? Que até então era, até 1888, ainda vivia sob as leis da escravidão, mas que a partir de 13 de maio de 1888, com a Lei Áurea, né, o fim da escravidão, mas no entanto, como a sociedade ia absorver essa população, né, como a sociedade destinou melhores condições para essa população ou não destinou nada para essa população, né? Uma população imensa que foi simplesmente passada, né? Foi simplesmente excluída desse processo mínimo de modernização do Brasil, sobretudo nos grandes centros, nas grandes cidades. E aí o nosso PET, nosso programa de estudo tutorado, traz 3 atividades sobre a escravidão, o histórico da escravidão no Brasil, e pede uma pesquisa sobre algumas leis no Brasil, porque a escravidão foi acabando aqui a conta-gotas, né? Uma série de leis que foram aos poucos excluindo, aos poucos acabando pela lei com a escravidão. No entanto, as práticas, né, da escravidão, as práticas de consideração social, né, essas permaneceram e permanecem até hoje, né, tem uma continuidade muito grande em vários locais do Brasil desses reflexos históricos da escravidão que foi praticada aqui. Vale sempre lembrar que o Brasil foi o penúltimo país do mundo ocidental a acabar com a escravidão, o último foi a Mauritânia, mas para todos os efeitos nós fomos os últimos, porque aqui foi o lugar no planeta que mais recebeu pessoas escravizadas ao longo da história, e qualquer estatística mostra por baixo de 4,5 milhões a 5 milhões, isso por baixo, não é? De pessoas que foram escravizadas, né, foram vendidas na condição de escravos do continente africano para cá.
Então nós fomos, ao longo da história da humanidade, a maior sociedade escravista. E não à toa a gente tem que acertar as contas com esse passado. Existe uma série de políticas que não estão fora de nenhuma, né, das polêmicas, política de cotas e etc. Né? E isso é um debate que é mais do que válido, ele é necessário numa sociedade como a nossa. Na página 16 você pode encontrar algumas informações importantes quanto a esse assunto. Nas propostas de atividades, as 3 atividades propostas no PET, na apostila PET, e as atividades da página 20 do nosso livro didático. Qualquer dúvida tem nossos canais, Instagram, Facebook ou WhatsApp, que a gente vai organizando de pouquinho, é uma novidade para todo mundo, então com muita calma, sem estresse, certo? Muito bem, nono C, tudo bem com você? Até a próxima.